Você vai ver no vídeo de hoje uma live que nós fizemos com a Julie do canal Simbora para Portugal, aonde ela falou tudo sobre vistos para Portugal, mais especificamente sobre o visto de procura de trabalho. Você verá mais detalhes sobre esse tipo de visto, mas também ela comentou outros tipos de vistos disponíveis para você imigrar para Portugal, ainda mais nos dias de hoje, 2024, que é o ano que eu estou gravando esse vídeo, e ela reforça a importância extrema de você vir com algum tipo desses vistos, seja de procura de trabalho ou qualquer outro que exista. Ela também comentou alguns aqui, sendo que tem uma diversidade enorme. Então, vale muito a pena você assistir esse vídeo para tentar entender qual que é o melhor visto que encaixa no seu perfil. Então veja a entrevista completa e deixa aqui nos comentários se você vai vir com algum desses tipos de visto ou o que, que você achou dessa live, pois ela também comenta como que está o cenário atual da imigração. É só apitar, já está. Ok, boa noite. Primeiramente, agradecer a Angélica e ao Fernando pela oportunidade. Fico muito feliz de verdade com essa nossa parceria. Acabei de falar, inclusive, no Instagram, antes de entrar, que eu me sinto muito honrada do que a gente construiu juntos, porque nós sabemos exatamente qual o nosso propósito, não é? Então, para a gente é uma alegria, uma honra poder ter a Angélica lá compartilhando conhecimento, a experiência dela com os nossos alunos, e a gente vem aqui com toda alegria também compartilhar nossa experiência, nosso trabalho, né, nossas informações com os alunos de vocês. Então, estou vendo aqui, inclusive, dois alunos da família Simbora também, o Keller e a Áudria. Tem mais gente aí? Acho que não, acho que são só vocês dois, né? Pelo menos hoje aqui na aula. Mas pronto, olha, então, sejam todos muito bem-vindos, obrigada pela oportunidade. Eu sempre, quando eu vou palestrar, vou trazer alguma aula, alguma coisa, eu sempre falo que eu não vou ensinar, eu vou fazer uma troca, porque a gente aprende muito também com vocês, a gente vai ter um momento tira dúvidas lá, a gente costuma deixar para o final, só para a gente, porque eu perco muito rápido o foco e a linha de raciocínio, mas se vocês perguntarem no chat, eu conseguir encaixar ali, se eu ver aqui no chat eu conseguir encaixar, eu já respondo, senão no final, com certeza, a gente só sai daqui hoje quando a gente zerar todas as dúvidas que a gente puder e conseguir, claro, responder, tá bem? Então, eu vou começar aqui a nossa apresentação, deixa eu só abrir aqui. Ok. Tá aparecendo na tela, tá todo mundo vendo? Sim. Ok. Então vamos lá, pessoal. Olha, bem-vindos à nossa aula de hoje, que vai ser Vivendo em Portugal. Júlia, mas você não veio aqui para falar de visto? Com certeza, mas antes de a gente chegar na parte de visto, tem algumas outras coisas que a gente precisa falar para vocês. Eu sei que muitas delas a Angélica já deve ter falado, e assim, a participação dela foi muito, muito consciente na nossa mentoria, e a gente também quer retribuir nesse sentido, de mostrar um pouco de consciência do que é viver em Portugal. Então, por isso que a gente sempre começa fazendo uma pequena abordagem sobre viver em Portugal. Mas é claro que vocês precisam, pelo menos, saber quem está falando com vocês, né? Então, eu vou me apresentar rapidamente aqui. Eu sou Júlia Pereira, sou brasileira imigrante, advogada no Brasil e consultora imobiliária em Portugal, e sou especialista em vistos e relocation. Para quem não conhece, nós temos ali um trabalho junto à família Simbora, que é a família Simbora para Portugal no Instagram, no YouTube, e lá a gente compartilha dicas, conhecimento, muito conteúdo gratuito sobre a vida em Portugal, sobre morar em Portugal, mas não só morar em Portugal, e sim morar em Portugal de maneira segura e 100% dentro da legalidade. E aí, apresentando rapidamente a nossa história para vocês, o início de tudo foi em janeiro de 2022, quando nós mudamos para Portugal após 3 anos de planejamento. E eu sempre gosto de falar isso aqui, porque eu sei que tem gente aqui que está se preparando, que está dando os primeiros passos. Tem pessoas que já devem estar para chegar, mas tem gente que está dando os primeiros passos. É super normal que a gente ache assim, por exemplo, eu só consigo ir daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, será que vai dar certo? Será que vai acontecer? Então, eu gosto de partilhar essa experiência, porque eu até brinco, às vezes eu falo assim no Instagram, meu único arrependimento é não ter vindo antes, mas logo depois eu falo que é brincadeira, porque cada dia do nosso planejamento fez diferença na consistência do nosso projeto em Portugal. Então, se a gente hoje tem um projeto em Portugal bem sucedido e auxilia famílias nesse sucesso com o projeto em Portugal, é graças ao nosso planejamento. Então, não é mágica, não é sorte, muita gente pensa que é sorte, ela deu sorte.
Não, gente, foi planejamento. Eu não tenho nada a mais do que você que está aí me ouvindo, nada mais do que a pessoa que está lá no Instagram assistindo a gente. O que a gente teve foi o cuidado de fazer um planejamento responsável, que é o que a gente ensina lá na família Simbora, tá? Então, se você está aí pensando, minha reserva financeira ainda não chega, eu não sei se vai dar certo. Vai sim, se for o seu propósito, se for o seu sonho, não desiste, acredita, porque sim vai dar certo, só depende da sua determinação. E aí, sobre essa nossa jornada, né? A gente chegou aqui e eu comecei, na verdade, a cuidar dessa parte de imóveis, de vistos, porque nós chegamos em Portugal com 3 anos de planejamento, não conhecia nenhuma empresa de relocation, nem sei, na verdade, se já tinha alguma empresa conhecida nessa época de relocation, mas pronto, o nosso projeto Portugal foi bem sucedido, a gente passou a cuidar do projeto Portugal de dezenas de famílias e já fomos reconhecidos, inclusive, por uma entrevista na RTP1, essa é a repórter Rita Belinha, foi no programa da Tânia Ribas, A Tarde é Nossa, e aí, ou A Nossa Tarde, gente, já nem lembro, mas pronto, e a gente foi lá falar um pouco desse trabalho. Nessa época a gente estava com, isso foi em setembro, foi no dia da independência do Brasil, então a gente estava com 8 meses aqui em Portugal, e a gente teve esse reconhecimento que deixou a gente realmente muito feliz, e aí a gente teve mais certeza de que a gente estava no caminho certo, né, que a gente, trabalhando com amor, a gente sabe que a coisa dá certo. E aí, pessoal, rapidamente falando aqui para vocês, coisas que eu acho importante que vocês tenham, antes da gente entrar na parte de documentação, cuidem da mentalidade de imigrante de planejamento emocional, tanto quanto vocês cuidam do planejamento financeiro, porque a gente vê pessoas, vê famílias que vêm muito estabilizadas financeiramente, mas por não se prepararem para a mentalidade de imigrante, de que aqui você não conhece ninguém, você não vai ter a mesma bagagem profissional que você tinha no Brasil, você não vai ter sua rede de contatos, você vai ter que construir o seu networking, vai precisar mesmo construir essa rede aqui em Portugal. Então, super importante que vocês se preparem para isso, para vocês não acharem que é um mar de rosas, porque não é. Vocês realmente vão ter qualidade de vida, vão ter o padrão de vida diferenciado do que vocês tinham no Brasil, vão ter tranquilidade para andar na rua, educação de qualidade para os vossos filhos, saúde, segurança, mas vocês têm que pagar um preço. Então, é preciso saber que preço é esse, por que que vocês aceitaram pagar esse preço. Assim como é importante que vocês tenham clareza de objetivos. Por quê? A Angélica ensina isso perfeitamente para vocês, sobre lugares, quando vocês vão aplicar para vagas, por exemplo, de emprego. Ela mesmo dá o exemplo, quando ela chegou, que ela foi para uma cidade, que ela nem foi tão bem sucedida no início por conta da cidade, depois ela fez as mudanças que precisava fazer, e isso é super importante. Eu sempre falo, Angélica, que onde a gente errou, as topadas que a gente deu, eles não precisam errar. O que a gente puder tirar de pedra do caminho deles, a gente vai fazer. Então, é super importante a gente partilhar todas as práticas, né, boas, as experiências positivas, mas também lembrar do cuidado com a clareza de objetivos. Depois, o planejamento financeiro, que a gente a Angélica também já deve ter alertado vocês sobre isso, sobre o custo de vida, sobre arrendamentos, que o mercado de arrendamento hoje, eu costumava dizer que estava em brasas, mas agora eu digo que está em chamas. Então, vocês precisam vir mesmo preparados para isso, tá? E aí, então, a gente vai falar sobre a documentação necessária para mudar para Portugal de maneira segura e 100% dentro da legalidade. Mas, antes de tudo, mais um alerta. Saiba que Portugal não é um país para você que busca altíssimos salários e planeja juntar riqueza, para você que não consegue lidar com burocracia, porque, olha, a gente sai do Brasil, não que não tenha burocracia no Brasil, gente, mas, assim, a gente tem uma mentalidade muito mais imediatista, né? A gente quer tudo para ontem. Eu, principalmente, sagitariana, impulsiva, brasileira, cheguei aqui, tive que me adaptar a esse ritmo mais lento deles, que a gente não sabe, na verdade, se é o certo ou se é o errado, mas a gente sabe que eles têm muito mais qualidade de vida com a gente, tempo livre com a família, tempo de qualidade com quem amam, então talvez a gente precise também analisar e aprender um pouquinho com esse excesso de prazos, de etapas e de burocracia. Não é para você que tem o imediatismo como princípio de vida, saiba que aqui não vai funcionar você falar, mas eu preciso para ontem. Não é bem assim que funciona, então estejam preparados para lidar com isso, tá bem? Mas Portugal é sim um país para você que busca qualidade de vida, busca segurança e tranquilidade para andar nas ruas. A gente sai aqui para sacar dinheiro ou levantar dinheiro, como se chama aqui, e a gente faz isso no meio da calçada. O meu filho, por exemplo, volta da escola de transporte público sozinho, ele tem 11 anos, e ele pega ali o metro, ele tem um cartãozinho dele gratuito, né, do transporte público, ele vem da escola sozinho para casa, e é uma tranquilidade para a gente isso. Ou então ele vai comprar um almoço, vai descer aqui no supermercado, vai descer aqui no talho, vai na padaria comprar o pão. Então é muito legal a gente poder proporcionar essa autonomia que ele jamais teria no Brasil, tá? E é para você, sim, que busca poder de compra e oportunidade, porque por mais que não seja como
como era quando eu e a Angélica chegamos, por mais que você perceba que tem inflação, que tem a guerra, que muitas coisas aumentaram sim de preço, mas ainda assim, quando você compara o impacto de, por exemplo, um iPhone no salário mínimo do Brasil, no salário mínimo de Portugal, é muito impactante, sabe? É muito gritante esse impacto, essa diferença. Então, se você busca isso, Portugal é um país para você. Mas para você viver tudo de bom que Portugal tem para te oferecer, tudo que um país europeu tem para te proporcionar, né? E Portugal oferece isso de uma maneira muito mais acessível, muito mais facilitada para imigrantes, sobretudo membros da comunidade de língua portuguesa, CPLP. Para isso, para você vivenciar realmente o que esse país tem para te oferecer, você precisa se colocar em condições de aptidão para viver tudo isso, né? Você precisa estar aqui de maneira legal para que você possa ter acesso. Eu sei que vocês vão me falar que vocês conhecem alguém, a cunhada do vizinho, do primo do motorista da rodoviária, que veio para cá sem visto, que veio como turista há 4, 5 anos atrás, que veio trazendo 1.000 euros no bolso e deu certo aqui em Portugal. Eu não vou dizer que é mentira, isso realmente acontecia antes. Muita gente venceu aqui em Portugal, entrando como turista, fazendo a manifestação de interesse, não tendo autorização de residência para já. Hoje, a realidade é totalmente diferente. Então, se você quer viver tudo isso que Portugal tem para te oferecer, você precisa chegar em Portugal da maneira correta. Venha com visto, tá? Portugal tem muito a te oferecer, você precisa se colocar mesmo apto para receber todos esses benefícios. Mas para você ter direito, exigir os seus direitos, você precisa cumprir com os seus deveres. Por que que muita gente, aqui eu quero abrir um parêntese super importante, muita gente está lá no Instagram, e eu já vi a Angélica dando umas lambadas, segura nessas pessoas, eu adoro, vontade de curtir 1000 vezes, porque assim, é muito gritante a pessoa que ela veio sem planejamento, que ela veio sem a documentação adequada, ela está aqui em Portugal, ela está passando maus bocados, ela não volta, atenção, ela não volta para o Brasil, e ela está aqui te dizendo para não vir, porque está ruim para ela. Ou a pessoa que veio para cá sem documentos, sem planejamento, pediu até ajuda para voltar para o Brasil, volta com raiva de Portugal, jamais vai admitir que foi por falta de planejamento e está lá te desanimando, te desmotivando do teu sonho, você que está aqui fazendo a mentoria da Angélica, se preparando para o mercado de trabalho de Portugal, e você vai ver uma pessoa que não fez o que você está fazendo, dizendo que você é obrigada a ter, ela está te sentenciando ao fracasso, porque ela fez tudo errado. E eu fiquei super feliz, Angélica e Fernando, que eu fui num evento sábado chamado Poder do Network, com grandes nomes, né, como Thiago Nigro, Thiago Brunet, Bruno Avelar, Maíra Cardi, a Maria Maia, e assim, eu achei super interessante o depoimento do Bruno Avelar, que é um imigrante, hoje ele mora em Orlando, nos Estados Unidos, mas a vida de imigrante dele começou aqui em Portugal, e ele é um exemplo dessas pessoas que vieram para cá de maneira errada, e eu acho incrível ele compartilha os erros dele para poder fazer com que outras pessoas não errem. E ele fala que ele veio para cá, o pai dele foi numa agência, fez no boleto 12 vezes a passagem dele, ele tinha 20 e tantos anos, o pai foi lá e parcelou a passagem dele não sei quantas vezes no boleto, fez um empréstimo com um agiota a 10% e entregou 700 euros para o Bruno e falou, voa, vai. Coitado, o pai estava ali realizando um sonho do filho. O pai não tinha estudo, não tinha informação. O filho chega e fala: olha, é a forma de eu transformar a minha vida, pai, me ajuda. O pai foi lá e realmente realizou o sonho do filho. Quando ele chegou, e foi logo para Lisboa. Chegou lá, gente, apanhou tapa de tudo que é lado, no sentido figurado, é claro, né? Mas não conseguia arrendar apartamento, não tinha dinheiro para fazer nada, não conseguia emprego, não tinha documento, não tinha nada. Acabou que ele foi dormir no banco de praça, foi preso. Os policiais ficaram com pena dele quando ele contou e mostrou que realmente era falta de informação, falta de conhecimento, inocência, né, de vir daquele jeito para Portugal. Os policiais fizeram-lhe uma vaquinha, pegaram ele e mandaram para o Porto. Disseram, olha, lá no Porto tá mais fácil para você, vai ter mais oportunidade, vai ser mais barato e tudo mais. Ele dormiu ainda 2 dias na estação Campanhã. Depois ele conseguiu o emprego e pronto. Aí daí foi que ele conheceu a esposa dele, casou e tudo. Mas ele fala que ele não precisava ter passado por aquilo. Se ele tivesse feito as coisas da maneira correta, ele poderia ter começado uma história diferente desde o início. Mas ele quis fazer a maneira dele, ele quis fazer do jeito que dava para fazer naquele momento. E aí depois ele foi
trabalhou, conseguiu abrir a sua empresa, conseguiu casar, e aí foi crescendo na vida, e hoje ele, depois de ter green card negado, ele está em Orlando morando de maneira legal, mas ele falou muito sobre a pessoa que está em Portugal, falando mal de Portugal, a pessoa que vem para Portugal da maneira errada e está desestimulando outras pessoas a virem, então ele assume que ele veio da maneira errada, que deu muito errado, podia ter sido horrível, podia ter sido muito pior, podia ter sido o pior pesadelo da vida dele, e acabou que Deus foi bom com ele e deu certo. Mas não quer dizer que todo mundo vai ter essa chance, essa ajuda, né, de pessoas que ele encontrou pelo caminho. Então, gente, de verdade, vocês têm a faca e o queijo na mão para fazer tudo da maneira certinha. Não se deixem levar por atalhos, por pseudo-facilidade, porque não vai valer a pena, tá? Então, vamos lá. Vocês vão se colocar na situação de regularidade, de aptidão para receber para ter acesso às melhores vagas, para vocês conseguirem abrir conta no banco, para vocês conseguirem arrendar um apartamento. Então, vamos fazer tudo certinho. Depois, como a gente está falando de vistos, eu vou falar rapidamente aqui sobre os mais solicitados, eu falo isso que eu já falei para vocês, que é a nossa especialidade, é relocation, é visto para procura de trabalho. Então, os vistos mais solicitados são o VPT, que é o queridinho de todo mundo, que é o visto de procura de trabalho, o D7, que é para aposentados ou para quem tem renda passiva, e é super importante a gente falar um pouquinho do D7, porque muitas pessoas estão vindo com visto de procura de trabalho. Eu já fui procurada muitas vezes por pessoas, assim, aposentadas, né, ou reformadas, como se fala aqui em Portugal, que chegavam e falavam assim, Júlia, eu tenho que aplicar para o visto de procura de trabalho. E quando a gente faz a análise de perfil da pessoa, às vezes a gente identifica que ela tem condições de aplicar para o D7, aí ela tira aquela carga emocional, aquele fardo emocional dos ombros de ter que chegar já procurando o trabalho. Tá tudo bem, eu sei que ela vai querer trabalhar em Portugal, vai querer se jogar, emergir mesmo na cultura, no mercado, mas faça isso se você realmente tiver essa urgência, se você não tiver como qualificar para os outros vistos. Então, o de aposentados, às vezes você recebe um arrendamento, né, um aluguel de algum lugar, uma pensão, um acordo, ou rendimentos financeiros, enfim. Tem o visto de D7, que é uma opção também. Nômade digitais, ele é um pouco menos acessível, porque é um absurdo que se pede para comprovar, que é de 4 salários mínimos de Portugal, né, para quem vai aplicar para a nômade digital. E depois o visto de estudante também, que é muito comum, as pessoas vêm, até pessoas da área da saúde que pediram a validação, e aí, enquanto essa validação vai acontecer, elas vêm aqui para fazer um curso, né, para fazer um mestrado, uma especialização, alguma coisa para fazer essa compatibilidade, que a Angélica sabe muito melhor do que eu, o que precisa fazer para validar o diploma, e aí essas pessoas vêm como estudante e tem a possibilidade de trabalhar, sim, desde que você se matricule num curso no regime pós-laboral, que não vai te impedir da empresa te contratar, porque você vai ter ali o seu dia totalmente ocupado, né, no regime full-time. Quando você coloca pós-laboral, você deixa uma janela aberta para que você consiga trabalhar e estudar. Então, isso é muito importante na hora que vocês forem aplicar, porque para aplicar para o visto de estudante, você tem que ter tido o aceite da instituição de ensino já, para que você possa aplicar para esse visto. E aí, às vezes, se você já tiver o aceite na mão, mas for um curso full-time, vai ser um pouco mais difícil para você conseguir emprego. Então, gravem isso. Se vocês forem buscar visto de estudante, venham apliquem para cursos de regime pós-laboral, para a gente não ter conflito no horário, tá, gente? E aí, a gente vai falar no nosso queridinho, que é o visto de procura de trabalho, né? Por que que vale a pena o visto de procura de trabalho, gente? E eu costumo dizer, assim, que ele é o visto mais democrático que tem, é o visto mais acessível que tem. Na verdade, na Europa, é o único país da Europa que oferece essa facilidade de você ter a chance de vir para o país para procurar emprego de 4 a 6 meses com uma comprovação financeira tão baixa. Nenhum outro país te oferece essa facilidade nos moldes que Portugal te oferece o visto para procura de trabalho. É claro que não é pelos nossos belos olhos, né, gente? Porque a gente sabe que a economia portuguesa precisa da mão de obra dos imigrantes para rodar, para girar, e a gente só pode abrir a boca para falar isso para um ou outro português xenofóbico, porque sim, em todo lugar do mundo a gente vai passar por preconceito. Não dá para a gente dizer, eu não vou achar desculpa. Eu procurando desculpa, objeções. Não vou, porque chegar lá eu sei que tem gente que é conservadora, que é homofóbica. Eu falei xenofóbico ou falei homofóbico? Eu já nem sei. Pronto, é xenofóbico. Dá na mesma, exato. Desculpa, gente. A Aline tá tomando remédio forte para ser um estresse. Eu tô no estresse pós-traumático que eu vivi essa semana, então a cabeça tá meio bagunçada. Mas eu não podia faltar no compromisso com a Angélica. Falei, vou fazer o meu melhor hoje para estar com essa turma querida aí. Então, assim, gente, vocês vão encontrar pessoas xenofóbicas, pessoas ruins em todo lugar do mundo, tá? Então, nunca usem essa objeção para dizer, não vou, porque lá tem alguém que. Pelo amor de Deus. E quando encontrarem, vocês vão estar aqui com visto, vão estar aqui de maneira legal, para vocês poderem fazer o que eu fiz, por exemplo, semana retrasada. Fui numa loja para comprar um presente para uma bebê,
E quando eu cheguei lá, a minha mãe é mãe em qualquer lugar do mundo, né? Mãe é mãe no Brasil, em Portugal, na China, e a minha mãe adora falar do nosso trabalho. Às vezes eu falo, mãe, pelo amor de Deus, eu trabalho tanto. Quando chega no momento de lazer, não fala do meu trabalho, vamos só viver. E ela, não tem jeito. Onde ela vai, ela pede voto pro Top of Mind, ela fala do nosso trabalho. E aí, na hora de pagar, ela virou e falou assim, olha, filha, depois vê com eles, né? Quem sabe rola uma parceria, loja de bebê, mamãe profetizando, mãe, eu não vou mais parir, pelo amor de Deus, não tem nada a ver com o nosso nicho, mãe, deixa quieto. E fora que a mulher vai pensar que a gente está querendo não pagar, né, para falar isso na hora que está no caixa. Ela, não, olha, vocês conhecem, olha, ela tem um trabalho, se embora para Portugal, tá? Ela ajuda brasileiros a vir para Portugal. E não explicou, é de maneira legal, é com visto e tudo mais. Aí a senhora olhou assim para mim e disse, você traz brasileiros para Portugal. Olha, basta, já tem muitos brasileiros em Portugal, não precisamos de mais. Eu falei, é verdade, mas ainda bem que não é a senhora que decide. Tem muito brasileiro aqui, mas não é a senhora que decide quando precisa vir mais ou precisa vir menos. Quem decide é o seu governo com o visto que ele disponibilizou, porque sem a nossa mão de obra imigrante, a economia de vocês já tinha falido. Então, se eu fosse a senhora, eu torcia para os imigrantes continuarem vindo de maneira legal através do meu trabalho, porque o seu país precisa continuar funcionando. Ela, não, menina, é só uma brincadeira, não sei o que, não sei o que mais. Brincadeira ou não, eu deixei meu recado para ela. Mas eu só posso fazer isso porque eu estou aqui de maneira legal. Se eu tivesse aqui numa situação irregular, porque quem está aqui, entrou como turista, está aguardando a resposta da manifestação de interesse, você não está ilegal, mas você está irregular. Por quê? Porque você está aguardando regularização, certo? Então, você está irregular. Se eu tivesse irregular, talvez eu não tivesse coragem de fazer isso. Por quê? Vai que a mulher vai lá, faz alguma coisa, me denuncia, faz alguma coisa, a gente não sabe, a gente vai ficar com medo, a gente vai ficar numa condição de vulnerabilidade. Então, eu só pude fazer isso porque eu estou dentro dos meus direitos, tá bem? E aí, pessoal, é um visto com menos burocracia. Por quê? Se você vai tirar um visto para os Estados Unidos, para passear como turista, tem entrevista, tem não sei o quê. Agora, por conta da pandemia, por esse atraso todo, é que eles estão disponibilizando dispensando a entrevista para quem vai renovar o visto. Mas para você passar uma semana que seja nos Estados Unidos, você vai lá tirar um visto, você tem que ir lá em Brasília, ou em São Paulo, ou no Rio, fazer uma entrevista. Então, para o visto de busca de emprego, que você vai vir morar em Portugal, procurar um emprego em Portugal, você não precisa de entrevista. Você pode aplicar totalmente online, ou dependendo da cidade que você está, ou você vai aplicar mandando o seu material pelo correio, ou você vai direto nos consulados ou vice-consulados, de acordo com a região do Brasil e a cidade que você está. Mas é infinitamente menos burocracia. Depois, baixe a comprovação financeira, e eu acho super importante a gente falar isso, porque eu, por exemplo, nem concordo com a comprovação financeira para o visto de procura de trabalho hoje, com os custos de vida em Portugal. Quando a pessoa fala assim, Júlia, eu não quero aplicar para o visto de procura de trabalho, porque eu não tenho esse dinheiro para aplicar, eu vou como turista. Eu sempre falo assim, olha, de verdade, se você não conseguiu juntar ainda a comprovação financeira que o governo te pede para o visto de procura de trabalho, não venha para Portugal. Porque, para mim, sinceramente, ainda é uma comprovação muito baixa diante da realidade que você vai encontrar aqui. Eu sempre peço que as pessoas tenham pelo menos 6 meses de salário mínimo livres para chegar aqui numa conta até que consiga um emprego. Porque se você conseguir um emprego no próximo mês, ótimo. Se depois sobrar, você faz esse dinheiro virar um carrinho, um investimento, uma viagem, mas você não vai vir com aquele fardo emocional de, meu Deus, se eu não arrumar emprego, no terceiro mês, eu não consigo viver, eu não consigo me alimentar ou alimentar minha família. Então, não caiam nessa. Isso aqui é o mínimo. Para aplicação do visto, está tudo bem você ter esses 3 meses de comprovação financeira. São 3 meses de salário mínimo de Portugal, né? Ou seja, 3 vezes 820 euros. A gente está falando, dependendo do câmbio, de 13 mil reais, mais ou menos. Se você não tiver conseguido juntar, está tudo bem. Você reprograma, você espera, você se organiza para você vir com tranquilidade, tá, pessoal? Mas é a menor comprovação financeira. Antes de vir para Portugal, eu tinha sido aprovada no mestrado no Canadá e em Berlim. E é gritante. Gente, para o Canadá, por exemplo, qualquer visto para o Canadá, com menos de 100 mil reais, você não chega nem na comprovação mínima exigida. Berlim são pelo menos 6 meses do curso que você vai fazer, que você tem que ter numa conta, mais 6 meses do salário do país, mais não sei o quê, mais não sei quanto para o familiar. Então, assim, não existe. Essa possibilidade não existe. A gente não sabe também quanto tempo vai durar, né? Está vigente hoje. A gente sabe que um novo governo assumiu e que a qualquer tempo pode ser que haja uma mudança nessa comprovação financeira, pode ser que haja uma exigência de acordo com a área profissional, enfim, pode ser que aconteça qualquer coisa. Claro que vai ter que ser votado, ninguém vai decidir assim, oi, mudou tudo de hoje para amanhã, mas pode acontecer, tá? Então estejam preparados para ter uma comprovação financeira mais razoável, para estar com a documentação em dia, para fazer tudo certinho, tá?
Então, além de menos burocracia, além da baixa comprovação financeira, ainda tem um prazo de 4 a 6 meses para você conseguir emprego. E de verdade, a gente, com a experiência que a gente tem aqui, a gente sabe que se você vier da maneira correta, com o currículo certo, com a carta de intenção, não é só o currículo, você preparar também uma carta bem elaborada, falando por que a sua habilidade, a sua competência vai fazer diferença para aquele projeto daquela empresa, não é imprimir os 30 currículos e sair distribuindo nas empresas. Se preocupe de pesquisar sobre aquela empresa que você vai aplicar para a vaga. O recrutador, a gente está lá tomando um cafezinho e recebendo currículo o dia inteiro. Ele precisa ter um brilho, alguma coisa que vai dizer assim, não, a Priscila fez diferente. Eu vou aqui olhar com carinho para a Priscila, porque ela teve o cuidado de analisar, de saber mais sobre a empresa, e ela realmente identificou, ela está me mostrando o que ela pode fazer pela minha empresa. Não é só o salário da empresa que ela quer levar para a conta dela do banco, ela está me mostrando como ela vai ajudar a minha empresa a crescer. Então, façam isso com muito cuidado. Se preparem, porque sim, é super tranquilo esse período, esse prazo. E é claro, gente, que sempre tem um plano B, que a gente... eu não gostaria que fosse uma opção, mas a gente precisa falar para que vocês tirem pelo menos assim um desespero, né, do coração de vocês. Deu esse prazo, Júlio, você é convidada a me retirar e tem que voltar imediatamente para o Brasil, você sempre tem a opção de posse de um visto consular, como vocês vão entrar com visto de procura de trabalho, você sempre tem a opção, por exemplo, deu lá 5 meses, eu estou vendo que eu não consegui, não fui chamada para nenhuma vaga, para entrevista nem nada, você tem a opção de solicitar CPLP. Mas a gente sempre coloca como uma última opção, por quê? Porque a CPLP ela é muito limitada, tá? E é fruto de discussão todo o tempo. Se tem uma coisa que um governo pode mais rápido revogado que o visto de procura de trabalho, é a CPLP, não o acordo CPLP, entendam, tá? O acordo CPLP é que facilita a comprovação de vocês aqui para o visto de procura de trabalho, a comprovação na hora de oferecer reserva ou carta convite ou para o visto de estudante, tem várias facilidades. Eu estou falando exatamente dessa solicitação da AR automática, da autorização de residência automática CPLP. Então, em último caso, hoje ela ainda está em vigor para ser solicitada depois que você está aqui. Mas eu sempre recomendo que vocês façam autorização de residência pelo visto de procura de trabalho, porque quando vocês receberem, vocês já vão receber por 2 anos. A CPLP, você vai solicitar e você vai ter uma autorização de residência por 1 ano. Depois de 1 ano é que ela vai ser renovada, mas é como eu falei, se acontecer alguma coisa nesse período, não vão te tirar daqui antes do ano que eles te deram, mas a gente não sabe se vão renovar depois, como deveria ser, tá? Então, a gente não recomenda, a gente prefere que vocês batalhem e foquem para conseguir autorização de residência pelo visto de procura de trabalho, tá, pessoal? Depois, como é que eu faço, Júlio? Cheguei em Portugal com meu visto de procura de trabalho, como é que eu faço para transformar esse visto em autorização de residência? Vamos lá. O visto é aquela autorização para você sair do seu país de origem para chegar aqui em Portugal, mas você ainda vai ter que ter a sua autorização de residência. E tem muita gente que pergunta, parece uma pergunta boba, e não é, gente. Muita gente pergunta assim, eu tenho que tirar, eu consigo tirar o visto ainda no Brasil? E olha, visto sempre tem que ser solicitado no seu país de origem ou no país onde você esteja residindo legalmente. A gente tem cliente que está residindo na Irlanda, a gente já fez até para a China, a gente já fez visto até para cliente na China. Então, se você estiver residindo legalmente, pode ser Irlanda, Inglaterra, China, onde você estiver, desde que você esteja de maneira legal, tá? Então, você tem que solicitar antes de chegar em Portugal. Não é essa, eu vou entrar, chegando lá, peço visto. Não existe isso. Aqui você pede autorização de residência. Então, você chega com visto, que é aquela autorização, aquela permissão para você mudar, para você vir para Portugal, e ele já vem com um agendamento, tá? É a data que você vai comparecer na AIMA, que é o antigo CEF, e você vai apresentar os requisitos que você tem que terminar de comprovar aqui, que é o seu contrato de trabalho registrado. Mas não pode ser qualquer contrato de trabalho. Por exemplo, o consultor imobiliário. O consultor imobiliário, ele trabalha aqui como autônomo. Tá tudo bem você trabalhar como consultor imobiliário no part-time e você buscar o seu contrato de trabalho em outra área. Tá tudo bem, por exemplo, você pegar um home care para complementar a sua renda como cuidador de idosos, mas você vai precisar de um contrato registrado mesmo nas finanças, com relação laboral subordinada, ou seja, naquela em que você tem que cumprir um horário e que você tenha, no mínimo, a remuneração de um salário mínimo. Tem muita gente que pergunta, Júlio, se eu pegar um part-time, já serve para comprovar, para transformar o meu visto em autorização de residência? Não, pessoal, não serve. Na verdade, o part-time serve, o problema não é o horário, o problema é que um part-time não vai te pagar o salário mínimo. Então, se você conseguir, com a bênção de Deus, aí você conseguir um part-time que te pague um salário mínimo, tudo bem, mas isso tem que estar no teu contrato registrado, que você tem uma relação laboral subordinada, né, nesse emprego,
seja, você tem os dias de trabalho e horário para cumprir e você recebe salário por ele. Pronto. Então, cheguei com visto de procura de trabalho, vou na data agendada na AIMA e levo o meu contrato. Júlia, eu cheguei lá na AIMA, o meu agendamento estava para 3 meses, eu não tinha emprego. Nunca falte um agendamento na AIMA. Vá na mesma, sempre fale a verdade, diga, olha, eu estou dentro do meu prazo, estou aqui aplicando para vagas, ou estou em processo de contratação, ou estou fazendo entrevista, ou estou aguardando, mas nunca falte num agendamento da AIMA, porque se chegou lá, você não atendeu e tudo mais, eles fizerem o teu agendamento, tá tudo ok. Agora, se você faltar, você depois não consegue agendar. Ninguém consegue falar com a AIMA, pessoal. É um negócio assim, parece um feitiço, né, Fernando e Angélica? Parece um feitiço brabo. Você não consegue, eles não respondem e-mail, você não consegue ligar. Tem gente que faz até um negócio no esquema de um aplicativo, gente do céu. É um inferno, você não consegue falar, tá? Então, nunca faltem no agendamento da AIMA, claro, salvo em caso de vida ou morte, saúde, etc, tá, gente? Porque realmente é muito difícil. Então, tá muito claro para todo mundo, chegou com visto, vai no agendamento, se já tiver com o contrato, já leva o contrato, já pede, já faz a solicitação da autorização de residência. E aí, depois que você fez essa solicitação, eles dizem que demora até 3 meses, mas depende muito. Por exemplo, do meu marido não era o de procura de trabalho, tudo bem, mas demorou mais do que 90 dias, demorou 90 e tantos dias. Da minha mãe e do meu padrasto, eles vieram com 17. Fizeram o agendamento na mesma loja, os dois. O do meu padrasto chegou, tipo, com uma semana da entrevista dele, e o dela chegou com 15 dias. Então, assim, não tem um padrão, não dá pra gente falar em quanto tempo chega. Mas o certo é que eles têm esse prazo máximo de 3 meses para chegar o cartãozinho. Mas quando vocês saem do agendamento, vocês já saem com um protocolo, com um número, autorização de residência tal, e aí vocês já sabem que tá tudo certinho, já tem lá um número caso vocês precisem, e depois é só chegar e esperar chegar o cartãozinho, tá? E eu sei também que uma das dúvidas, as maiores dúvidas que vocês têm em relação ao visto de procura de trabalho é sobre família. Júlia, como é que eu faço com família? Vamos lá. A gente vai abrir esse tabu aqui, tá, gente? Em nenhum lugar vocês vão ver falar que o VPT permite o acompanhamento familiar, porque, de fato, é o único visto, dentre os vistos de autorização de residência, que não permite o acompanhamento familiar. Mas, Júlia, qual a diferença do acompanhamento, já que ele permite o reagrupamento familiar? Qual é essa diferença? Vamos lá. Acompanhamento é o seguinte, a Áudria pediu o visto para ela, de procura de trabalho, e ela vai levar o Fernando como acompanhamento, como acompanhante familiar. No caso do VPT, ela não consegue pedir o visto de acompanhamento familiar. Se ela viesse com D7 de estudante, todos os outros, ela conseguiria que o esposo dela viesse com visto de acompanhamento familiar. O VPT, se é um casal, cada adulto tem que pedir o seu visto de procura de trabalho, cada um tem que ter no seu nome, na sua conta, a comprovação financeira que a gente falou mais cedo, a documentação tem que ser emitida para cada um, são coisas totalmente independentes uma da outra, tá? Júlia, eu tenho filho, como é que eu faço para levar minha criança? Vamos lá. Não existe acompanhamento familiar, como a gente falou. O marido vai com visto de procura de trabalho, a mãe vai com visto de procura de trabalho. Não há nada, não existe nada na lei que diga que um casal, que um pai e uma mãe que estão entrando em Portugal com visto, não podem entrar em Portugal com seus filhos. Uma criança brasileira, ela tem a permissão diplomática de entrar em Portugal como turista. Júlia, mas você falou mais cedo que não era o ideal que a gente entrasse no país como turista para residir. Concordo plenamente com você e sigo falando isso. Entretanto, a tua criança está vindo porque você está vindo com visto e você vai ter essa autorização de residência para fazer o reagrupamento dessa criança. Essa criança não está vindo sem planejamento nenhum, na doida, vou para lá para ficar esperando 2, 3 anos por uma autorização de residência. O que vai acontecer quando você passar na imigração é que eles vão te perguntar qual é o seu visto, você vai explicar, por exemplo, se tiver o cônjuge do lado, vai explicar, e a criança está entrando com a gente como turista porque nós vamos reagrupar a criança assim que tivermos autorização de residência. Alguns vão ser mais duros com vocês e vão falar, vocês sabem que se não conseguirem reagrupar, a criança vai ter que voltar no prazo de 3 meses. Já aconteceu de uma cliente, se tremeu toda, coitada, a bichinha ficou lá nervosíssima, porque ela nunca tinha viajado nem de avião, gente, nunca tinha saído do Brasil. Aí chega lá, nem todos têm a empatia para falar como deveria falar, com aquele acolhimento. E ela se tremia que ela ficou em estado de choque. E pronto, e os filhos dela estão lá reagrupados, agora está tudo bem, né? Agora está muito mais fácil com esse pedido online. Então ela já conseguiu, já foi, está só chegando, está só esperando chegar a carteirinha já.
já fez o pedido do reagrupamento. Então, não existe uma proibição, nós não conhecemos nenhum caso. Se tivéssemos, a gente alertaria vocês, como a gente sempre faz. Olha, conhecemos esse caso aqui, que a família teve que voltar, foi deportada, a criança foi deportada. Não existe isso, porque a criança é dependente dos pais. Os pais estão vindo de maneira legal. Eles só vão mesmo ser muito duros com vocês para dizer, olha, tem que reagrupar a criança dentro do prazo. Ponto. Isso aí vocês podem se preparar porque eles vão fazer, tá bem? Mas pronto, ele não permite o acompanhamento, a criança não entra com visto de acompanhante familiar, mas você consegue reagrupar. Por que que a gente não aconselha que venha, então se é assim, Júlio, por que que eu não vou com visto e o meu marido vai sem visto e depois, quando eu tiver minha autorização de residência, eu vou fazer isso e não sei o quê? Porque é o seguinte, pessoal, imagina, você chegando aqui nessa condição, a sua criança tem que chegar, independente da questão de ter chegado a autorização de residência dela ou não, ela automaticamente deve ser matriculada na escola. Nenhuma criança pode ficar fora da escola, como diz a lei em Portugal. Então, isso não vai ser um obstáculo para a criança se matricular na escola, para a criança usar o transporte público, para ela usar o serviço de saúde pública e tudo mais. Mas o seu cônjuge, o adulto, que não tem autorização de residência, dentro de 3 meses, se você não, em tempo recorde, porque teria que ser em tempo recorde, você conseguiu o emprego, você conseguiu o agendamento e você conseguiu solicitar a sua autorização de residência para poder reagrupá-lo. Então, assim, a gente não conhece nenhum caso que aconteceu em 3 meses. E, enquanto isso, o seu marido vai ter que fazer a manifestação de interesse. E aí ele deixa de ser um beneficiário da sua autorização de residência. Então, por isso que a gente não aconselha. E ele, sem autorização de residência, ele não abre conta no banco, diferente da criança, ele não vai fazer as coisas que ele precisa para conseguir arrumar um emprego, ele não vai conseguir abrir conta no banco, ele não vai conseguir arrendar um apartamento, ele não vai conseguir ter acesso às melhores vagas de emprego. Então, não vale a pena. Os adultos da família têm sim que vir com visto de procura de trabalho, se for casal, um para cada um. Não caiam nessa de, vai um primeiro para tentar, porque não vai dar tempo, não bate, esses prazos não batem. Então, façam tudo da maneira certinha. Às vezes é um barato que pode sair muito mais caro e o sonho de vocês virar um pesadelo, tá bem? Então, ficou muito claro, né? Não permite o acompanhamento familiar, mas permite sim o reagrupamento familiar quando você já está de posse da sua autorização de residência, tá bem? Tudo bem, Júlia. Agora, como é que eu faço para aplicar para esse visto de procura de trabalho? Gente, é simples. A gente fala que a Bíblia de quem vai aplicar para o visto de procura de trabalho tem e deve ser o site da VFS Global, tá, gente? Esse aqui é o site que faz, é como se eles fizessem uma triagem da tua aplicação de visto. Então, é lá que estão todas as informações para você que vai aplicar para o visto para procura de trabalho sozinho, porque sim, você pode aplicar para o visto de procura de trabalho sozinho. Júlia, então por que que tem a consultoria? Porque tem muita gente que não se sente seguro. Por exemplo, é muito fácil para mim, eu parei até de falar isso, Angélica, Fernando, porque para mim, eu sou advogada, meu filho é advogado, minha nora é advogada. Para a gente parece muito crível tudo, a gente vai lá ler e é mais tranquilo. Mas eu parei de falar isso porque tinha gente que dizia assim, não, você está enganada, não é tão fácil. Não é tão didático. E aí, quando você começa. Aí eu peguei e pedi para o meu marido, que é da área de TI. Falei, dá uma olhada, o que é que você acha? Ele olhou e disse: tô fora, não me envolvo nisso. É muita pegadinha, muita casca de banana, então a gente precisa entender que cada um tem um mapa mental. Eu não posso mais falar isso. Olha, é muito fácil, você consegue aplicar sozinho. Você pode ter o conforto, a comodidade de contratar uma consultoria, mas todo mundo consegue aplicar. Eu já não falo isso, porque de repente você pode olhar e falar, olha, para mim tá tranquilo, eu consigo aplicar sozinho. Até porque lá, deixa eu tentar abrir, eu vou interromper esse compartilhamento aqui para abrir o site rapidinho aqui com vocês. Não tá aparecendo, né? Tá, agora tá. Pronto, então vamos lá. Aqui vocês estão vendo que tem todas as informações, pessoal. Tá aqui, vfsglobal.com, aí a gente já colocou aqui o que cai direto Portugal, Brasil. Você vai ver visto de procura de trabalho. Aqui você vai acessar, você vai ver as taxas consulares, tá? Que é o total de R$ 641,04 para abril. Já ia falar 400, mas é real.
Daí aqui é a transferência, mais o courrier, né, a taxa de processamento e tudo mais. Daí fala como você pode fazer o depósito bancário, o Pix, tudo, todas as informações aqui sobre pagamento, todos os documentos necessários, tá, gente? Aí vocês vão aqui, porque nós somos cidadãos nacionais de Estados membros da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, da CPLP. Júlio, então eu vou solicitar o visto CPLP? Não, vocês vão solicitar o visto de procura de trabalho, mas com as facilidades que cidadãos de Estados membros, como é o Brasil, membro da Comunidade de Língua Portuguesa, CPLP, vocês têm algumas facilidades. E aí vocês vão clicar aqui e vai aparecer toda a documentação, os formulários que vocês têm que preencher. É claro que tem muita coisa, muito espaço para fazer sim, mas é perfeitamente possível que você consiga fazer sozinho. Baixar formulário, se você quiser baixar para depois imprimir e escrever e testar e ensaiar, treinar para fazer direitinho. Então, aqui você tem todas as informações, aqui nesse site do visto de procura de trabalho da VFS Global, que você vai saber. E aí você vai saber, inclusive, sobre como solicitar o seu visto, se você vai precisar ir pessoalmente no consulado, se você vai precisar ir aplicar pelo Evisa ou aplicar diretamente aqui pela VFS. Então, nós temos realmente aqui no site todas as informações que a gente precisa. Então, a gente não tem que se guiar, tem muita informação, infelizmente tem muita informação sensacionalista na internet, e se a gente for ouvir todo mundo, a gente vai ficar louco, porque cada pessoa fala uma coisa. Então eu sempre falo assim, eu não sei se vocês viram, gente, eu não vou citar, como é óbvio, o nome do portal, do perfil, mas a gente teve uma notícia que foi compartilhada de maneira tão sensacionalista sobre a revogação da CPLP, que a CPLP não ia ser renovada e tarará, tarará, e eu achei aquilo tão grave, sabe? A pessoa que vai lá e coloca uma informação dessa, deixa todo mundo aflito, as pessoas que têm CPLP, e na verdade não era nada disso. E a pessoa ainda dizia, tem no site da AIMA. Gente, quando vocês quiserem saber alguma coisa sobre visto, vão na VFS Global, e quando vocês quiserem saber alguma coisa sobre autorização de residência, sobre imigração em Portugal, vão no site da AIMA. Não se deixem levar por fontes duvidosas. E infelizmente hoje não dá para a gente saber qual influenciador, qual perfil está fazendo tudo certinho. Então, teve dúvida. Exatamente, Alder, falaram que tinham acabado a CPLP, e na verdade o que aconteceu foi que quem tinha CPLP vigente até março, que era quando completava um ano, eles prorrogaram por falta de pessoal, porque eles não estavam conseguindo cumprir os prazos, eles prorrogaram automaticamente até junho, e quando for junho, a pessoa vai ter que solicitar a renovação, porque já vai estar disponível no site para você solicitar, porque não estava disponível no site. E aí as pessoas liam, algumas pessoas leram e falaram assim, então quer dizer que a partir de 30 de junho não tem mais validade a CPLP. Não vai ter mais CPLP. E saíram divulgando, sabe, gente? E aí o pânico tomou conta, vários surtos coletivos. Então, sempre vão direto no site, tá? Da VFS Global ou quando for autorização de residência, depois que vocês já estiverem aqui, sempre vão no site da AIMA, tá? A CPLP, vão no site da AIMA. Se a notícia foi publicada por lá, é oficial. Se não está publicada lá, não existe essa história de furo de reportagem, porque soube com privilégios antes essa história. Vão nos sites oficiais, tá bem? E mais uma vez, não são coisas que alguém decide do dia para a noite. Tudo que foi decidido através de uma votação, e se vocês lembram, o visto para procura de trabalho demorou, quer dizer, nem acho que demorou, foi feito assim tudo muito rápido até diante dos outros processos para promulgação, para começar a valer e tudo mais. Mas foi só depois que foi realmente votado na Assembleia da República, depois que passou pelo presidente, tem todo um processo, né, um protocolo a seguir. Então, ninguém vai acabar, acordamos sem visto de trabalho, acordamos sem CPLP. É um processo que vai ser, com certeza, acompanhado por toda a população, tá, gente? Então, é só vocês irem lá no site, vocês têm todas as informações para aplicar de maneira tranquila para o visto de procura de trabalho, tá?